Olá, seja bem-vindo mais uma vez ao canal Zara Online. Eu sou o Flávio Oliveira, esse é o Orando ao Entardecer, o momento que nós temos para meditar na Palavra de Deus e orarmos juntos por nossas famílias. E aproveito para pedir que, se você apoia o que nós estamos fazendo, que você possa deixar um like, que você possa fazer um comentário, quem sabe até sugerir temas para que a gente possa trazer nas semanas seguintes e compartilhar com outras pessoas. O YouTube entende que quando você comenta, quando você dá um like, ele então impulsiona esse vídeo para outras pessoas. Nosso objetivo é que a palavra de Deus traga edificação para muitos lares. Então, se você nos apoia, por favor, não deixe de compartilhar e deixar um comentário, tá bom? Essa semana nós estamos falando sobre a confiança em Deus. E eu espero que esse tema traga fortalecimento para o seu coração e ajude você diariamente em cada decisão que você vai tomar, tá bom? E convido a abrir a Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 3, no verso 5, diz assim: Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te apoies no teu próprio entendimento. Reconhece o Senhor em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. O tema central desses dois versos que nós acabamos de ler é justamente sobre a lógica como você toma as decisões. Confiar em Deus ou confiar em si mesmo. Esse é o tema central. Quando ele fala sobre confiar de todo o teu coração, significa dizer que essa é uma decisão sua e que você é livre para escolher espontaneamente confiar nesse Deus ou não. Ninguém pode lhe obrigar a confiar em Deus, a desenvolver confiança em Deus, sequer a acreditar em Deus. E eu queria começar contando uma história de um amigo. Nós estudamos teologia juntos e essa história me causou assim um impacto muito forte na forma como a gente deve se relacionar com as pessoas quando elas questionam a existência de Deus. A maioria dos cristãos, quando são questionados, eles tentam justificar, tentam explicar para as pessoas, dar motivos para elas confiarem em Deus. Mas o meu amigo, ele fez algo diferente. Ele disse que certa vez foi provocado por uma pessoa dizendo não acreditar em Deus, não confiar em Deus, e essa pessoa, sabendo da fé dele, sabendo que ele era cristão, que ele confiava em Deus, insistiu nessa provocação, enquanto esse meu amigo reagia apenas fazendo silêncio. O outro acabou se incomodando, a pessoa que o estava provocando acabou se incomodando com o silêncio dele, porque ele queria que esse meu amigo reagisse às provocações e insistisse para que ele acreditasse em Deus. E então, cansado de provocar, ele perguntou: você não vai dizer nada? Você não vai tentar me fazer acreditar em Deus, me provar a existência de Deus? A resposta desse meu amigo foi muito simples e direta. Ele disse não. E ele disse: por que não? Vocês cristãos não têm que pregar o evangelho, não têm que explicar para as pessoas, convencer as pessoas a confiar em Deus, acreditar em Deus? E ele disse não. Olha só, você já tomou a sua decisão. Você já disse que não acredita em Deus, que não confia em Deus. Então, esse é um problema entre você e Deus. Agora, olha ao redor. Milhares de pessoas, milhares de famílias que, ao ouvirem essa mensagem que transforma vidas, que transforma os lares, elas vão abrir o coração e vão escolher confiar nesse Deus e seguir a esse Deus. Por que eu perderia tempo com você que já disse que não acredita em Deus e não está disposto a abrir o coração para essa verdade? E a pessoa ficou um pouco chocada e inconformada porque ela queria que o outro insistisse nessa provocação. Eu achei muito interessante a resposta do meu amigo, porque me fez pensar nas vezes que realmente nós perdemos tempo tentando explicar para pessoas que não querem essa verdade. Elas não vão aceitar, elas já tomaram a sua decisão, já fecharam o coração para a existência de um Deus. Então, por que insistir com essas pessoas? A partir desse momento eu também passei a agir da mesma forma. Nós temos milhares de pessoas que, ao ouvirem sobre esse Deus, elas vão abrir o coração e vão aceitar voluntariamente, confiar as suas vidas a esse Deus. E essa é uma decisão que cabe a cada um de nós. Lembra quando nós éramos adolescentes e que nós achávamos que poderíamos mudar as outras pessoas? Pois é, eu sei que algumas pessoas chegam na fase adulta e quem sabe até na velhice e ainda estão agindo como esses adolescentes que nós fomos um dia, achando que nós podemos mudar o outro. Até que um dia nós amadurecemos e percebemos que isso é uma utopia, não é uma verdade, é uma ilusão. Ninguém pode mudar ninguém.
Assim também é com a relação de confiança com Deus. Você escolhe confiar em Deus voluntariamente ou não. Isso depende apenas de você. Ninguém vai lhe obrigar, ninguém vai conseguir fazer com que você confie em Deus, se não partir do seu coração, do seu próprio desejo de se lançar aos pés de Jesus e dizer: Senhor, entrego a minha vida a Ti e quero que a minha vida seja guiada pela Tua palavra, pela orientação que vem do Espírito Santo, pela influência do Espírito Santo na minha vida. Essa é uma decisão pessoal, minha e sua. O Provérbios diz que se você escolher se apoiar no seu próprio entendimento, você pode fazer isso. Mas se você escolher confiar em Deus, se apoiar no conhecimento de Deus, Ele vai endireitar todas as suas veredas. Ou seja, tudo aquilo que está torto na sua vida, tudo aquilo que precisa ser reformado, tudo aquilo que precisa de completude na sua vida, Deus está disposto a lhe fazer completo. Deus está disposto a lhe satisfazer. Como assim completo? Eu vejo muitas pessoas que confiam em Deus, mas elas têm coisas pendentes que precisam resolver. Muitos querem ter uma melhor condição financeira, um emprego melhor, querem construir uma família. Alguns querem até casar e ainda não conseguiram casar. Como é que elas se sentem completos? O relacionamento verdadeiro com Deus nos satisfaz em todos os aspectos. A questão é, nós apenas confiamos que no tempo dele, da forma dele, as coisas vão acontecer. E aqueles que escolhem confiar dessa forma, com esse nível, com essa profundidade, eles jamais serão decepcionados. Conheço muitas pessoas que tinham o sonho de casar, mas não casaram. E são felizes no relacionamento que elas têm de confiança com Deus. E se for da vontade de Deus, que esse dia chegue, ele vai chegar. Esse nível de relacionamento ele é recompensado por Deus. Porque às vezes alguns se precipitam. E eu já vi muitos, inclusive cristãos, tomar a decisão de antecipar essa decisão. É como se dissesse: vou dar uma ajudinha a Deus, a me ajudar. E aí então, as coisas que nós achamos que a nossa lógica e a nossa sabedoria é suficiente para que nós possamos ser felizes, acabam se transformando muitas vezes em tragédia. Já vi muitos cristãos terem que se separar porque anteciparam decisões que poderiam ter confiado plenamente no Senhor. Isso nos lembra da história de Abraão e Sara. Deus tinha feito uma promessa a Abraão, que ele daria uma descendência, e através dessa descendência, o povo de Israel surgiria para abençoar todos os povos da terra, uma missão extraordinária. Mas a esposa de Abraão, Sara, não teve a confiança e a paciência de esperar que essa promessa se cumprisse, porque ela olhou para a sua idade avançada e acreditou então que precisava dar uma ajudinha. E ela chamou a sua serva e se deitou com seu marido para gerar um filho para Abraão, porque ela acreditava que ela não poderia gerar filhos. Abraão já tinha mais de 80 anos e ela achava que quanto mais o tempo passasse, mais difícil seria de se cumprir a promessa para Deus. O que Sara esqueceu é que Deus criou todas as coisas. A biologia humana está nas mãos do nosso Deus. E mesmo que uma pessoa não tivesse sequer o útero, Deus ainda poderia dar filhos a essa mulher. E o resultado disso foi muita dor e sofrimento, porque foi uma decisão não baseada na confiança em Deus. Assim tem sido a vida de muitas pessoas. Como tem sido a sua vida? Tem coisas que precisam ser consertadas? Tem caminhos que estão tortuosos? Os caminhos com Deus pode ser que tenhamos que atravessar riachos, subir montanhas, talvez tenhamos que atravessar pontes imensas ou desertos imensos. Mas a questão não é as dificuldades que estão no caminho. A questão é quem está comigo no caminho. A lógica humana é diferente da lógica de Deus. E se você for seguir apenas a sua compreensão desse mundo, o seu entendimento desse mundo, você corre o risco de acabar trazendo muita dor e sofrimento para a sua vida e das pessoas que você ama. Salomão nos convida a fazer isso espontaneamente, confiar em Deus de todo o nosso coração, entregar as nossas decisões à sua orientação. Quero finalizar lembrando de algo muito especial. Quando eu era criança, minha mãe colocou no meu quarto 2 quadros, e um deles tinha justamente esse provérbio que eu acabei de falar. O outro verso eu falarei amanhã. Mas todos os dias eu acordava
e aqueles 2 versos estavam ali diante de mim na parede. E isso me ajudou de tantas formas, em tantos momentos que você não faz ideia. E mesmo que as lágrimas venham, mesmo que as dificuldades aconteçam, a pergunta é: e se Deus não estivesse com você? No que essas lágrimas e essa dor poderia se transformar? Talvez em algo insuperável, talvez em algo sem cura, mas com Deus, seja qual for o problema, enfermidade, danos emocionais, financeiros, uma coisa é certa: se você escolher confiar em Deus de todo o coração, você jamais vai se arrepender. Me permita orar por você mais uma vez e por sua família. Santo Deus e eterno Pai, louvado seja o teu nome, Senhor. Obrigado porque temos tantas histórias, tantas pessoas que escolheram confiar de todo o coração em Ti e passaram por tantos problemas nesse mundo, mas eles saíram vitoriosos de todas as situações que vivenciaram. Nós queremos, ó Deus, que os nossos filhos olhem para nós e lembrem das nossas histórias em que nós confiamos em Ti. E se existe alguém do outro lado, ó Deus, que precisa desenvolver esse nível de fé, esse nível de relacionamento, eu imploro, ó Deus, que o Senhor envie o Teu Santo Espírito para que possa fortalecer a mente e o coração dessas pessoas em Ti, ó Deus, unicamente. Não no seu próprio entendimento, mas no entendimento que vem do alto, no entendimento que vem de Ti, ó Deus Todo-Poderoso. Nos ajuda, ó Deus, a abandonar o eu e percebermos a cada dia que os Teus conselhos que vêm através da Tua Palavra e a influência do Teu Espírito em nossas vidas, eles são os melhores e os mais importantes que nós poderíamos dar atenção. Por isso, ó Deus, imploro, atua em nossos corações, em nossa mente, nos molda, nos transforma para que sejamos mais semelhantes a Ti. Nesse mundo ninguém pode mudar o outro, ó Deus. Por isso a escolha de abrir o coração é nossa, mas pedimos que o Teu Santo Espírito nos ajude, nos dê força e sabedoria para fazer essas escolhas de forma a honrar o Teu nome. E que no final sirva de testemunho para os nossos filhos e para aqueles que virão depois de nós. Nós imploramos a Deus uma noite de paz, uma noite de descanso. E se o Senhor não voltar nessa noite, que nós possamos despertar com saúde para viver mais um dia sobre a Tua direção. Nós imploramos e agradecemos, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Que Deus lhe abençoe grandemente. E lembre, a decisão de confiar em Deus pertence a você, mas eu lhe garanto, se você escolher confiar, qualquer caminho que esteja tortuoso em sua vida, que precise de soluções, será resolvido pelo poder do Altíssimo. Shalom, shalom e até breve. Em meio à tempestade, uma prova começou. Já havia visto tantos milagres, mas em Deus não confiou. E um forte vento então soprou, e o grande mar se agitou. Em meio à tempestade, surgiu a dúvida e temor. Mesmo sabendo a verdade, a tua fé naufragou. Um forte vento
Aquieta-te o mar, aquieta-te o vento, aquieta teu interior. Aquieta-te o mar, aquieta-te o vento, aquieta teu interior, pois eu sou o Senhor. Aquieta-te o mar, aquieta-te o vento, aquieta teu interior. Aquieta-te o mar, aquieta-te o vento, aquieta teu interior, pois eu sou o Senhor.